Paz e luz, muita luz no teu caminho. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos falar um tema muito interessante hoje, que abrange o inconsciente. É códigos de maldição e códigos de bênção. Você vai gostar desta conversa que nós vamos ter sobre este assunto, que as pessoas mandam torpedos constantemente para mim, pedindo, solicitando palestras sobre isso, sobre aquilo. Então eu vou fazer esses comentários hoje, tá bom? Antes eu quero mandar um alô todo especial para Daniel, Oneide, Alessandra, Israel, Luci, né? São pessoas que estão constantemente assistindo nossos vídeos, mandando torpedo. Leia Thompson, né? Lara e sua mãe também estão sempre assistindo aos nossos vídeos. Muito obrigado a vocês. E vocês que participam do Livro da Bênção. O Livro da Bênção está ali, ó, aqui no estúdio. E nós oramos constantemente. Vocês fazem parte desse pacto, desse voto. Também do Livro dos Pactos. E o Livro dos Pactos é um livro especial para quem quer fazer um pacto com Deus, né? E se você quer saber sobre esse assunto, clique nesse link aqui. Aí você vai saber direitinho. São dois links. Um é falando sobre o que a Bíblia diz acerca de pactos, de votos. E o outro é o pacto do Livro da Bênção, que nós temos aqui e oramos constantemente. Que Deus abençoe a todos que estão ali no Livro da Bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para você que está nos assistindo, quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, assinale positivo lá embaixo e um abraço. Deus vos abençoe. Pois bem, código de maldições. O que seria código de maldição? E o que seria código de bênção? Sabemos que existe o nosso chamado inconsciente, tanto falado por Freud, sistema límbico, aquele sistema, o sistema automático que temos dentro de nós, que vai desde o coração, que você não manda bater, aos rins, que você não manda coar o sangue. Todo o sistema, ele funciona por si mesmo. Existem coisas em nós que nós não ordenamos, apenas comandamos, mas as ordens são já pré-fabricadas. Existe também o chamado inconsciente, que Freud tanto falou, mas a Bíblia também fala. A Bíblia fala de corpo, alma e espírito. Lógico, nós somos a fusão, como os gregos diziam, que corpo é soma de somas. E também nossa personalidade, ela é uma soma do corpo, da alma e do espírito. Então o corpo, ele tem as suas funções autônomas, ele tem as suas opiniões, e a alma e o espírito têm também as suas opiniões, e essas opiniões se fundem, e às vezes eles ficam um contra o outro. Às vezes o corpo quer uma coisa, a alma não quer, o espírito quer e a alma não quer, e o corpo também não quer, depois o corpo e a alma quer e o espírito não quer. E a Bíblia fala que existe até guerras dentro de nós, guerras fortíssimas dentro da gente. Então, o que seria códigos de maldição e códigos de bênção? Seria assim: existem coisas que o meu corpo se comunica com o seu, você está me assistindo aí, que você, ou seja, a sua consciência não percebe. E existem coisas que minha alma também se comunica com você, que a sua alma percebe, mas o corpo não percebe, nem o espírito. Existem coisas que o meu espírito se comunica com você, que o corpo e a alma não entendem. São três mundos que se fundem num só. Então, códigos de maldição seriam aqueles comportamentos instintivos ou aprendidos com os pais e amigos e grupos. Seriam costumes que às vezes a pessoa pensa que não tem e tem. E esses códigos de maldição têm destruído milhares de pessoas. Eu quero que você atente bem para o assunto que eu estou falando, que é de extrema profundidade. Então você tem que se concentrar naquilo que eu estou falando,
para entender. Então é o seguinte, muita gente reclama, ah, meu Deus do céu, eu não sou feliz por causa disso, daquilo, mas às vezes a maldição está dentro dela mesma e ela se comporta erradamente, instintivamente. Geralmente esses instintos nascem entre os 0 ano e 7, 8, 9 anos, no máximo. Tudo que acontece entre 0 ano e isso contando da barriga da mãe, né, até 9 anos, se torna instintivo. Ou seja, nesse período a mãe pode ensinar o filho instintivamente, ele tem um instinto no futuro. Por exemplo, se uma criança de 5 anos, a mãe ensina ela a compartilhar os brinquedos, lá na frente o cidadão, já velho, com a barba branca, ele vai ter facilidade de compartilhar as coisas com as outras pessoas. Mas se a mãe deixa a criança ser egoísta, então lá na frente essa criança instintivamente, sem pensar, ela pode ter uma tendência a ser egoísta também, né? Então eu vou contar aqui para vocês alguns casos de códigos de maldição e de códigos de bênção, para que você compreenda o que é isso. Ou seja, o que acontece entre 0 ano e 9 anos se torna instintos no futuro. Instinto, ou seja, força ou capacidade que vem para gerar uma ação. E muitas vezes a pessoa age e diz, mas como é que eu agi desse jeito? Eu não sei por que eu agi desse jeito. Porque ela tem um código dentro dela. Dentro de nós existem vários códigos de bênção e algumas pessoas têm muitos códigos de maldição. E por isso tem instintos malditos e são muitas vezes até esses instintos que levam ela a total destruição espiritual e material. Pois bem, vamos citar um exemplo de um rapaz, de uma mãe aqui no Nordeste, que eu acompanho essa mãe até o dia de hoje, que o pai dela foi para o Paraná e ela ficou com 8 filhos. E ela tinha 2 filhos que ela fazia dindim, ou seja, sacolé, aqueles saquinhos, né? Picolé de saco. E mandava eles vender desses 2 filhos para comprar prestação, que antigamente comprar uma panela era muito difícil. Comprar uma rede, uma cama. Então ela comprava a prestação daqueles caras que passavam no meio da rua e ia pagando toda semana. E para pagar essas prestações, ela mandava os meninos vender o sacolé, o picolé de saco, ou aqui no Nordeste chama-se dindim, né? Pernambuco chama dudu e assim vai por diante. Então esses guri iam para o jogo de futebol, que antigamente era bem mais frequentado. Existe aqueles campos de pelada, poeira cobrindo, os cabas jogando bola e todo mundo assistindo, falando, rapaz, juiz roubou e tal. E lá tomando seu picolé de saco, o seu dindim. E os guris ficavam vendendo, olha o dindim, dona Maria, olha o dindim, seu Zé, olha aí e tal. E esses 2 rapazes, os guri, um ficava ligado no jogo. O cara dizia, deu um dindim aí, ele dava, ele nem sabia a quem deu e quantos deu. Quando voltava com a metade do dinheiro. Já o outro não. O outro entregava e decorava a pessoa. No final eles diziam, olha, você está devendo 3 dindim, você está devendo 2. Aí o cara ia saindo, ei, o senhor está devendo um dindim a mim. Eu acabou, esqueci, desculpa aí, toma aí. Então, esse rapaz quando chegava em casa, ele era elogiado muito pela mãe. A mãe, meu filho, seu filho maravilhoso, tal. Nós podemos treinar os nossos instintos. No caso, o que essa mãe fez foi treinar os instintos que esse rapaz tinha. Ele foi treinado a ser perspicaz, ou seja, atento. Ele foi treinado como você faz com um cachorro. O cachorro faz uma ação, você vai lá, dá um biscoitinho para ele, alisa a cabeça dele. Então ele faz de novo, sempre pensando em ganhar um biscoitinho. Não é interessante? Então, essa mãe fez isso e esse homem se formou, deixou de ser criança. Hoje ele é bem sucedido em tudo. Ele é bem sucedido no amor, ele é bem sucedido na família, ele é bem sucedido em tudo. Também é um homem extremamente atento a tudo. Se você vai vender um carro a ele olha tudo, cano de escape, ele olha o pneu, ele olha tudo e consegue achar defeitos que às vezes o próprio dono não sabia que tinha.
Quando você entrega um bolo de dinheiro a ele, ó, ele tem tantos reais, ele conta, se for moeda, ele conta uma por uma. Pode ser quem for. Então ele é extremamente prestativo, perfeccionista, e um perfeccionismo que não fez mal a ele, fez muito bem. Pois bem, esse homem foi treinado para ele ser atento. A mãe treinou ele. Você sabia que você pode treinar os seus filhos para serem bons filhos, para serem maus filhos. Agora eu vou contar outro exemplo. Essa mãe treinou seu filho para ser um vencedor. Você pode treinar seus filhos, pode se treinar também. A sua carne, a sua parte animal, né, que veio da terra, como os animais vieram da terra, nós somos nós somos os reis dos animais. Não é o leão, não é o macaco. Nós somos o rei do animal porque todos os animais estão dentro de nós. Deus fez os animais e depois Deus pegou e colocou todos os instintos e todos os animais dentro de nós. Então dentro de você tem todos os animais. Tem o macaco. Dentro de mim, Ave Maria, macaco não. Tem sim. Tem macaco, tem elefante. Eu sabia que tem elefante. Minha mulher é uma gordona. Não tem nada a ver. E temos todos os animais dentro de nós. Por isso somos o rei dos animais. E Jesus muitas vezes usou esses animais que existem dentro de nós, como ele usou para o rei Herodes, dizendo, diga aquela raposa velha, isso e aquilo. Então ele comparou Herodes com a raposa velha, porque dentro de Herodes havia uma raposa e estava sendo usada largamente a sabedoria perspicaz de uma raposa velha. Então você pode treinar a sua parte, o seu físico, o seu organismo. Você pode treinar para o mal e pode treinar para o bem. Se você expor o seu organismo a coisas ruins, ele vai se acostumar. Se você expor o seu organismo a coisas boas, ele vai se acostumar também. Lembra-me de um exemplo científico que eu mesmo li, onde se colocava um rato dentro de uma gaiola de ferro. E colocava assim um pedalzinho perto do lugar onde o rato comia. E quando o rato ia comer, pisava nesse pedalzinho e dava um choque no rato. Aí no primeiro dia o rato não chegou nem perto. Aí no segundo dia a fome apertou, o rato foi lá, comeu e levou outro choque. E assim por diante, quando chegou mais ou menos perto de um mês, o rato estava comendo, mesmo levando choque. Comia. E quando foi com mais de um mês, o rato se acostumou com o choque. E nem pensava mais na comida, ia lá no pedalzinho, um pedalzinho, ficava levando um choque, morreu do coração. Olha só, então esse rato se acostumou com o que é mal. Mesma coisa a natureza humana. O cara que ele é bravo, ele é corajoso, ele pode ser um excelente policial, também pode ser um excelente assassino, um excelente ladrão, porque se ele for um policial, ele vai lá atrás do ladrão, bora rapaz, vamos lá meu amigo. E se ele for um ladrão, ele vai dizer, policial, tome bala, quero saber não meu amigo. Então o instinto ele não é mau, mas a força genética ela não é má, mas ela pode ser treinada para um lado e para outro, entendeu? Ou seja, uma mulher ela pode ser uma boa amante e ela pode ser treinada a ser uma boa amante, mas também ela pode ser uma piriguete se ela treinar o seu organismo para as coisas ruins, para as coisas maus. Então você pode treinar você mesmo, você pode treinar o seu filho, você pode treinar a sua natureza e expor ela a coisas boas. Não se exponha a ela a coisas ruins não. Um exemplo mau que eu posso lhe citar é de um rapaz que era muito inteligente, cantor, ou seja, ele fazia poemas, era uma coisa muito inteligente. Então esse rapaz, ele foi exposto à maldade, a amizades ruins. Quando ele era pequeno, ele jogava uma pedra no cachorro, pá, aí a pedra pegava no cachorro, e os pais ficavam rindo. Acertou mesmo na cabeça, olha o grito dele, ganhei. Eita, incentivou o guri, e hoje o guri é um homem, é um dos maiores assassinos da nossa região. Ele mata friamente. Se ele disser, eu vou matar você, ele diz assim, ele não diz com raiva, eles vão matar você, vai e mata. E quando ele mata, ele nojento, do mesmo jeito que ele fazia com os cachorros. Então, esse rapaz foi treinado para ser assassino. A natureza dele
instintivamente assassina. E para vencer esse instinto, haja oração e Bíblia, para expulsar esse instinto, para ele mesmo conter. Só quem pode conter um instinto é quem tem. Ou seja, você não pode fazer uma pessoa deixar de ser assassino. O assassino é que tem que segurar essa energia instintiva para não ser. E é difícil, muito difícil. Porque alguns deles não vencem, alguns deles escondem essa energia. E no momento de raiva eles botam para fora e eles podem matar, destruir, do mesmo jeito que antes. Então, dentro da pessoa pode existir códigos do inconsciente, ou seja, a mãe, o pai, através de alguma atitude, ou ele mesmo aprendeu com os amigos, aprendeu e ficou codificado dentro da natureza dele ou dela esse código de maldição. Por exemplo, vou citar outro exemplo para que você compreenda o que eu estou falando sobre o inconsciente. Ou seja, aquele sistema que existe dentro da gente, que nós não paramos para pensar. Ele existe de si mesmo. Então, a pessoa que tem as coisas e o que tem não valoriza. A própria mãe ou a pessoa aprende, às vezes, não valorizar. Então a pessoa luta para conseguir um negócio. Quando consegue, tô nem aí. Mesma coisa é um carro, é uma mulher, é um marido. Luta para conseguir, quando consegue, sai doido, não trata, não cuida, né? Então, esse código do inconsciente, o código de maldição, pode ser também um ciúme desfreado, sem controle, entendeu? Que foi instintivamente aprendido na infância. E essa pessoa, ela tem um ciúme louco e idiota, a tal ponto de sufocar a outra pessoa, de manifestar um instinto assassino, e isso às vezes é a maldição pior do que o demônio. É pior do que o demônio. É claro que o demônio vai usar isso aí. O demônio está olhando e a luz que o cara emite já notifica que o cara tem um código de maldição. Então o demônio olha ali, aquele cara tem um quezinho ali dentro dele, e eu vou catucar ele. Deixa eu ver qual é o código de maldição que esse cara tem. Deixa eu ver. Ele é assassino. Eu dirigi uma igreja batista onde tinha um irmão que aparentemente era aquele irmão assim, meu Deus, bem pacífico, vamos dizer assim. E esse irmão, ele desenvolveu um código assassino dentro dele. E no momento que ele desviou da igreja, em poucos meses, ele bebendo numa mesa de um bar, pegou uma briga e o cara enfrentou ele foi lá e matou o cara. Então eu fui visitar esse irmão na cadeia e ele é bem calmo. Ele disse, irmão, eu não sei o que foi que houve não, irmão. Eu estava bebendo e o cara estava bebendo e o cara veio e me enfrentou. Eu devia ter dado um murro nele, mas eu não dei. Eu fui lá e matei ele. Era um código de maldição que ele tinha. E esse código, o demônio já estava estudando e via que ele dentro da igreja não manifestava esse código, esse instinto. E então o demônio puxou ele para a mesa do bar. E lá na mesa do bar botou um abestalhado para insultar ele. E ele manifestou essa força genética e executou o cara. Dessa mesma forma, são centenas e milhares de códigos diferentes que existem, que você tem que estudar. Quais são os códigos de maldição que tem dentro de você para haver uma autolibertação, já que estamos falando nessa palestra sobre autolibertação. Deus tentou e tirou muitos códigos de maldição que existiam dentro do povo de Israel, e o que ele não conseguiu tirar, ele teve que executar. Como Deus teve que executar alguns murmuradores. Sim, isso ele queria. Ele fez um acordo com Abraão. E nesse acordo lá, depois se renovou com Isaac, com Jacó, com Moisés. E nesse código existia a bênção e a maldição. A morte e a vida. Então existia a pena de morte. E como Deus queria levantar um povo para ser útero do Messias, então ele tinha, e esse povo foi e é ainda muito abençoado financeiramente, de todas as formas. Então, quando Deus viu que um grupo de murmuradores ia atrapalhar essa nação, ele teve que cortar na carne e exterminar esse grupo de murmuradores. Por exemplo, código de maldição. Conheço irmãos que para pedir um emprego, ele fala assim, me dê um empreguinho, pelo amor de Deusinho, me dê,
Eu sou um cara pobrezinho. Aí quando você diz, coitado do pobre, rapaz, o bichinho, tal, eu vou dar um emprego pra ele, ei, vem trabalhar. Aí ele vai. Primeiro dia, segundo dia, ele trabalha cantando. Quando passa um mês, ele começa, isso é um trabalho de corno. Isso é um trabalho maldito. Isso é um trabalho mau. E ele começa a murmurar, e murmurar, e murmurar, e murmurar. Isso é um patrão ladrão, sem vergonha. Patrão safado. Né? Ele tem um código de maldição dentro dele. E esse código de maldição não vai deixar ele em trabalho nenhum. Aí depois o patrão diz, rapaz, esse cara tá demais, tá falando mal de mim, tá chegando atrasado, não tá produzindo, eu não tô conseguindo nem tirar o dinheiro que eu pago a ele, então eu vou tirar ele, corta. Aí ele vai pra fila do desempregado e fica, o diabo tirou meu emprego, tal. É um código que tem dentro dele, que às vezes ele aprendeu com a mãe, às vezes ele aprendeu com o pai, e esse código de maldição destrói a vida dele. É um código inconsciente. Ele, coitado, ele está ali, às vezes ele nem percebe que tem isso aí. Mesma coisa, algumas mulheres, alguns homens nos relacionamentos, onde mais surgem esses códigos de maldição. Conheci uma pessoa que ficava dizendo pro marido, olha, não arrume outra não, viu? Não arrume não. Se você arrumar, ei, olha, cuidado, viu? Não arrume outra não. Ei, tá, o cara pegou e arrumou. E eu falando com ele disse, pastor, eu não sei o que foi que houve não. A mulher vivia dia e noite dizendo para não arrumar outro. Eu digo, ela tinha um código de maldição, e esse código de maldição queria que ela fosse traída. E ela estava, quando ela dizia para não fazer, ela estava provocando para você fazer. Inconscientemente. Então existem N códigos de maldição. É pessoas que se lastimam, que vivem murmurando. Outros têm um código de maldição de baixa estima, porque a mãe dele disse que ele é um idiota, disse que ele não pode nada, disse que ele é um imbecil, que ele não consegue nada. E aquilo ali ficou na mente dele. E no momento que ele vai fazer, o inconsciente dele diz, não, você não vai conseguir. Vai não, porque você é um idiota, você não vai conseguir. Tal, e ele não consegue. É um código de maldição. E em nome de Jesus, no final dessa palestra, eu vou orar por você. E toda essa programação mental, instintiva, hipnótica, vai cair por terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Então existe... Uma vez orei por uma pessoa. Essa pessoa, ela fazia muitos anos que não conseguia uma bênção e queria casar. E ela não conseguia nem namorado. Na verdade, ela não conseguia nem pegar gripe, quanto mais um namorado. Era verdade. E a gente orou a Deus e Deus mandou uma pessoa legal para ela. E ela ligou para mim, pastor, eu não acredito não, pastor. Eu digo, acredite, mulher, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Acredite. E ela, não, pastor, porque nunca aconteceu isso na minha vida, eu não acredito não. Está repreendido, para com isso. Acredite. Então ela tinha um código de maldição que era não acreditar no que é bom, não imaginar o que é bom, não acreditar, porque com ela não acontecia nada bom. E isso vai cair por terra em nome de Jesus. Isso é uma programação que ela aprendeu. E é difícil quebrar, mas o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de quebrar dentro de você toda a programação do diabo. Vou citar outros casos, por exemplo, pessoas que elas não conseguem ter o que é bom. Quando elas têm o que é bom, elas sufocam, né? Ou seja, ela vai em cima, ai, meu Deus do céu, tal. Pessoas que vivem murmurando. E também existe uma programação hipnótica, e toda programação hipnótica se revela através das palavras. Já que o Senhor Jesus falou que a boca fala, o que está cheio o coração. Então, se essa programação hipnótica, esses códigos de maldição, depois eu vou falar sobre códigos de bênção, ela também está no coração, então ela se revela pela boca. Eu fui com minha esposa para visitar um amigo meu, muito querido, que eu gosto tanto. E quando eu cheguei lá, não deu 20 minutos que eu fiquei, minha esposa notou logo que eu fiquei querendo sair, bora lá, tal, porque é o seguinte, em 20 minutos esse cara falou mais de 100 vezes o nome doença.
Agora, vive doente, a mulher também, os filhos também ele só fala em doença. É um código de maldição. Isso às vezes a mãe passou para ele, o pai, os amigos, ou a vida, ou o Satanás foi levando ele para uma situação que ele ficou. Olha, eu vou dizer um negócio para você. Se você de 2 horas falar, vamos dizer, 30 isso, 30 aquilo, vai influenciar na sua vida. Os judeus acreditavam nisso. A Cabala, que é judaica, que é a parte mística judaica, acredita nisso, que as palavras podem mudar. Em Provérbios capítulo 18, diz que o poder da vida e da morte está na língua. Provérbios 18. O poder da vida e da morte está na língua. Então, o cara, durante 2 horas, aí fala lá, ó, vou colocar só alguns nomes que você deve banir do seu vocabulário. Complicado, problema, doença, qualquer coisa negativa. O cara fica o dia todinho falando num nome desse. Escolhe um desses nomes e fica. Aqui no Brasil, aqui no Nordeste, existem várias gírias. E essas gírias, às vezes, os caras me acham chato. Quando a coisa é difícil aqui no Nordeste, os caras dizem o coco é seco. Aqui o coco é seco. E uns 4 ou 5 amigos vieram com essa onda pra cima de mim, que o coco seco é difícil de descascar e a água não tem dentro água. É difícil para descascar um coco seco. Tem que descascar no picarete, né? E é muito difícil. Então os caras ficam com essa conversa, chegaram para mim e disseram, o coco é seco. Eu digo, não, meu coco é verdinho, cheio de água. Ainda tem uma carninha dentro. Isso é uma programação mental. É a mesma coisa, qualquer coisa que você fala difícil, complicado, difícil, você está amaldiçoando sua própria vida. Bem, se você quiser continuar falando, você é livre. Continue. Agora, se você quer ser um homem abençoado, uma mulher abençoada, e quer autolibertação, então tire da sua boca essas palavras malditas. Porque estas palavras, como eu falei, são códigos de maldição. Maldições codificadas. E essas pessoas que falam constantemente essas palavras, elas vivem essas palavras. Conheço uma mulher que fica toda hora dizendo é difícil. Ela não fala nem difícil. Ela fala é difícil, é difícil, é difícil. E ela fica repetindo isso o dia todo. Qualquer coisa ela diz isso. E a vida dela é uma dificuldade só. Pode ter certeza. Eu sei o que estou falando. E você sabe o que eu estou falando e inspirado por quem? Por Deus. Esses códigos de maldições existem. E você tem que identificá-los na sua vida para fazer uma autolibertação. Não adianta ficar na igreja. A igreja é uma bênção. E a igreja é a casa do Senhor, seja ela qual for. Mas às vezes o cara se acomoda dentro da igreja e está dentro da igreja terrivelmente prejudicado, cheio de creca e códigos de maldições. Mas eu estou na igreja fulana de tal, do presidente cicrano de tal, fundada em 1900 e... Grande coisa. O presidente fulano de tal não está nem aí para você. A idade da igreja também não tem... Pode ter sido fundada ontem. O pastor cicrano de tal é um homem como qualquer outro. Agora você, olha para mim. Você é que tem que se aperfeiçoar, deixar a palavra de Deus. Está tudo na Bíblia. Jesus Cristo, as pessoas darão conta de todas as palavras ociosas que disserem. Que palavras é essa? São essas palavras. São esses códigos de maldição. Quando a mãe chama a filha de prostituta, isso é uma quenga, isso é uma rapariga, essa mulher... Mas pastor, isso foi na hora da raiva. É na hora da raiva mesmo, meu amigo. A Bíblia diz que a língua é incentivada pelo inferno. Tiago capítulo 3. Ela é inflamada, ela é incendiada, ela é provocada pelo o diabo, que tenta de todas as formas fazer com que você maldiçoe, condene, declare, censure algumas coisas. Então são códigos de maldição que muitas vezes as pessoas pensam que é brincadeira. Existem vários códigos de maldições e esses códigos, eles destroem a vida da pessoa sem a própria pessoa saber. Por exemplo,
a pessoa zombar dos outros. Quando você zomba dos outros, você está chamando a maldição que veio sobre os outros sobre você mesmo. Você não precisa zombar de ninguém. Rir da miséria alheia é outro código de maldição. Comportar-se, ou seja, eu conheço uma pessoa, olha bem, olha só a maldição que existe na vida dessa mulher. Essa mulher só quer quem não quer ela. Se um homem quiser ela, já era. Ela não quer. E se uma pessoa não quiser e ela botar o olho e gostar, então, meu amigo, se espera, ela vai lutar com todas as forças do coração dela para conseguir. Ela vai cair no pranto, no choro, orar, ir até no macumbeiro, vai fazer qualquer coisa. Mas quando o rapaz diz, rapaz, eu gosto de você, eu quero casar com você, então ela não quer mais. E eu cheguei para ela e disse, você está com um código de maldição dentro de você. Ela, qual, pastor, qual? Eu digo, todo homem que quer você, você não quer. E todo homem que não quer, você quer. É um código de maldição. E pastor? Sim. Ou seja, o último homem que ela teve, ela lutou vários anos para ter esse homem, e ele não queria, e ela em cima, e ele não queria, e ela em cima, e ela ligava para mim, orava, ia atrás de macumbeiro, fazia tudo o que era necessário. E eu aconselhei ela a levar ele para a igreja, ela levou. Aí quando ele passou a gostar dela, ela passou a desgostar dele. E arrumou um outro e meteu no chifre. Aí ele deixou ela. Chorando muito, deixou ela. Aí depois que ele deixou ela, arrumou outra. Aí ela deixou o cara que tinha arrumado e voltou pra ele ameaçando a Deus e o mundo. Vou matar, vou esfolar, vou dar uma facada, vou dar um tiro. Isso é um código de maldição. Olha pra mim, pense no que eu tô falando. Pense no que eu tô falando. Essa mulher é uma derrotada e vai continuar sendo uma derrotada enquanto ela tiver esse código de maldição dentro dela. Quando ela tem um homem na cama dela, que gosta dela, gosta do cheiro dela, gosta de fazer amor com ela, quer casar com ela, quer ter filhos, ela não gosta. Agora quando ela tem outro que não gosta dela, que quer ir embora, isso às vezes se manifesta na infância. Às vezes é hereditário, vem dos avós, dos bisavós. Às vezes é a mãe que ensina, às vezes é o pai que ensina. Às vezes é a professora no colégio que ensina, às vezes é uma amiga que ensina. E às vezes é o diabo, como eu lhe falei, que vai colocando ela em algumas situações e ela vai aprendendo esse comportamento instintivo que ela faz e ela não percebe. Ela não percebe o que está fazendo. Ela não percebe que ela está se autodestruindo através dos códigos de maldição. Os códigos de bênção, mas do mesmo jeito, o que Deus fez com Israel, o sacerdote lavava a mão, a questão do pecado, do temor a Deus, aquilo tudo era Deus trabalhando no inconsciente do povo de Israel, para que o povo de Israel fosse abençoado e tivesse dentro dele códigos de bênção. Ou seja, tivesse comportamento instintivos abençoados. Tem gente que vai e vai aprumando para o certo, e dá certo. E tem gente que vai para o certo e vai aprumando para o errado, vai dar errado. Porque às vezes o instinto, existem códigos dentro dele que leva ele para o erro. Isso já é muito comum. E nós podemos ver aí na internet, você pode ver, chamadas mensagens subliminares. As mensagens subliminares e os códigos de maldição são muito parecidos. Os códigos de maldição são aprendidos e ensinados inconscientemente. Às vezes, o cara inconscientemente ensina outro. Uma mulher ensina a outra a ser ruim. Um homem ensina o outro a ser ruim. Não ensina não, pastor. Que eu convivi e tal. Mas você é você. Mas tem gente que vai e aprende. A própria Bíblia diz que as más conversações corrompem o bom costume. Então você é um cara direito, aí você vai andar com um monte de malas, de marginais. Se prepare para você ser um marginal. Não, eu não sou. Então você não vai ser aceito no grupo e não vai andar.
Porque se você ficar andando com eles, ouvindo eles, vendo a opinião deles, naquelas opiniões que eles estão falando, naquela maneira, aquele jeito, aquela maneira de vestir deles, eles estão passando para vocês códigos de maldições. Código de maldição que, queira você ou não, lá na frente você vai usar. E você vai ficar, meu Deus, por que eu fiz isso? Porque você se expôs a códigos de maldições. É o inconsciente, é um jeito de sentar, é um jeito de falar, de olhar. Isso tudo transmite códigos de maldições. É uma espécie de hipnose sem transe, de autossugestão. Acompanhei uma menina que eu nunca esqueci. Ela era uma mãe, aliás, ela era uma mulher casada, mas não tinha filhos. E ela ia passando no meio da rua e tinha uma mãe que batia no seu filho ou na sua filha, não me lembro. E quando a filha chorava, ela metia o cacete, e tome peia, e o guri chorando. Ah! E ela pá. Ela estava endemoniada, essa mulher, viu? E aquela mulher solteira, aquela mulher sem filho, ficou olhando e achou aquilo horrível. Só que ela foi hipnotizada. Quando ela embuchudou, vamos dizer assim, quando ela engravidou, e ela teve a criança, e a criança chegou na mesma idade da outra que ela viu, ela começou a fazer a mesma coisa. E ela batia, o guri, que soluçava. E ela disse, sem motivo. Aí ela me procurou na época e disse, pastor, me socorra. Eu disse, o que foi que houve, irmã? Aí ela contou essa história e eu quebrei essa maldição, esse código de maldição que existia na vida dela, que ela tinha visto e até é ignorado. Então não expõe a sua natureza a pessoas ruins. No mundo existem pessoas ruins e pessoas boas, e pessoas que é ruim e é boa ao mesmo tempo. Procure gente melhor do que você. Porque se você procurar gente pior do que você vai ser hipnotizado. Você vai receber códigos, mensagens subliminares de maldição. E essas mensagens elas vão se manifestar na sua vida. Eu tenho um outro amigo, outro conhecido, né? É um cara casado com uma menina, uma senhora muito legal, tem 2 filhos. 2 filhos lindos. Já adulto, já. A menina já é moça, já está querendo casar. A esposa dele é uma maravilha. Na igreja, tudo direitinho, uma mulher mansa, uma mulher maravilhosa. Mas esse senhor começou a andar com um bando de raparigueiro. E o raparigueiro, rapaz, eu peguei 2 ontem. O outro dizia, eu peguei 5. E o outro dizia, e tu pegou o quê? Minha mulher. Otário. E ele começou a ignorar esses caras. Mas ele andava com esses caras. Rapaz, mas não é assim não, rapaz. A gente tem a nossa esposa, né? Tal. Não tenta explicar não, porque não adianta. Grupo é grupo. Se você é anjo, não anda com demônio. Se você andar com demônio, você é o demônio. E demônio não anda com anjo, porque o demônio, ele não concorda com os anjos. A luz não se une com as trevas. Claro que no trabalho tem gente ruim e gente boa. Aí no trabalho você tem que procurar não ter autossugestão e procurar identificar todas as palavras negativas, todos os códigos do mal e não aceitar. Mas esse cara continuou indo beber com esse pessoal e ele acabou trocando a mulher dele por uma quenga. Ele assumiu, eu encontrei essa semana ele lá no meio da rua, abraçado, de braço dado com a nova mulher dele, feliz da vida. Eu disse, meu Deus do céu, quando ele se acordar, ele vai ver que destruiu muitas coisas, o lar dele, a família dele. Tudo isso são códigos de maldição. Códigos de maldição, pessoas que são negativas, pessoas que falam muito em mortes, em acidentes. Essas pessoas, elas têm código de maldição. É verdade. Eu conheço famílias que falam muito em morte. De vez em quando morre um na bala. Quanto mais fala, mais tem. Quanto mais fala, mais acontece. Códigos de maldição. Identifique. Se você tiver um, você precisa, em nome de Jesus, tirar de dentro de você todos esses códigos malignos de maldição que possa destruir a sua vida através de ações que você mesmo
Faz, é como se alguém hipnotizasse você. Pula do prédio, aí você, na hora dá uma depressão e pula. Foi alguém que hipnotizou você. Códigos de bênção é quando você trabalha com o instinto do seu filho, ou seja, seu filho faz um dever, você chega e compra um chocolate para ele. É como ensinar um cachorrinho, literalmente. O cachorro vai lá, o policial treina o cachorro a achar maconha. Quando o cachorro acha, ele vai com um biscoitinho, tira do bolso assim, um biscoitinho assim, ó, e dá pro cachorro, Aí quando o cachorro vê qualquer maconha, ele endoidece, porque ele quer ganhar o biscoitinho de novo. Então, você pode agir, usar a lei da ação e da recompensa. O filho faz uma coisa boa, recompensa. O filho faz uma coisa mal, castigo. Ah, pastor, você tá o cacete no meu filho. Não é isso. Preste bem atenção. Recompensa pode ser um sorriso. Valeu, meu filho! Você é demais, nota 10. É o biscoitinho. E a repreensão é você dizer, que coisa feia, rapaz, se ajeita, fecha a cara, e ele eita, eu errei, ó, eu errei. Então, Deus fez isso com Israel, Deus fez isso, Deus trabalhou em cima da família, Deus trabalhou em cima da obediência, inclusive usou a psicologia nos 300 de Gideão, quando Deus mandou o Gideão mandar o povo beber água, o povo foi beber água, aqueles que beberam água assim, ó, passaram no teste 300, e os que beberam com a boca na água perderam. Por quê? Coitados, estavam morrendo de sede. Deus viu que aqueles que bebiam com a boca na água, que é bom beber água com a boca lá na água, é bom. Eu já bebi várias vezes. Beber assim dá mais trabalho, né? Mas se você beber assim, você está atento. E você beber com a boca na água, você não está atento não, você vai ver só a água. E mostra que o cara é desatento. Então Deus usou psicologia. Ali foi um psicotécnico de Deus para o povo de Gideão. Deus foi eliminando as rebarbas. Primeiro diga aos covardes que voltam. Aí voltou um bocado. Aquele que tiver medo de ir para a guerra que volta. Voltou outro. Aí foi cortando até deixar a nata. A elite. Você quer ser elite? Você tem que treinar o seu inconsciente. Os animais que existem dentro de você. A força genética que existe dentro de você. E a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Ou seja, você tem que analisar você mesmo e procurar eliminar, deletar tudo que for de vírus comportamental, chamado códigos de maldições, códigos comportamentais. A televisão, Satanás, o cão, todas as horas tenta fazer isso com você. Tenta colocar na sua cabeça códigos de procedimento. São as mensagens subliminares, né? Nós encontramos novela onde a moça virgem é criticada e onde a moça que namora com todo mundo não é. Ou seja, eles querem que todo mundo deixe de ser virgem. Ou seja, a moça virgem é tida como arcaica, desequilibrada, e a moça que namora com todo mundo é tida como popular. Aí você quer ser popular ou quer ser arcaica? Olha só, né? Por isso que muitas vezes no Rio de Janeiro surgiu a cultura do malandrismo. Malandro era aquele cara que vivia no bar, vestia muito bem, tinha dinheiro, pegava todas as meninas, e a mulher do otário. Quem era o otário? O otário era aquele pobre que pegava a marmita de 5 horas da manhã, saía para o trabalho e voltava de 6 horas da noite. Esse era o otário. Aí me diga uma coisa, um menino que estava vendo essa cultura, ele queria ser otário ou malandro? Claro que ele queria ser malandro. E aí começou a haver uma cultura do malandrismo, muitos filmes, aí galera, tal, aquele negócio, tudo ilusão do diabo. Tudo ilusão do diabo. Mensagens, códigos de maldição. Mesma coisa, a menina pensa que o malandro é bom de cama. Rapaz, fulano é malandro, ele sabe tratar uma mulher. E às vezes é um otário, não sabe nem tratar uma mulher. Não é nem homem suficiente para cuidar de uma mulher, é só fachada. Aí ela vai arrumar um malandro, porque acha que ele vai ser bom de cama e tal. E às vezes é um otário. É só a mídia, só o busto, só
a fachada. Quem é bom de cama? O malandro. E quem é mal de cama? O caba direito é mal de cama. Depende. O homem direito ele tem que ser bom de cama. Mas aí se você botar isso na mente da menina, a menina ela vai direto pro malandro. Porque ela quer um rapaz que satisfaça ela. Isso é coisa inconsciente. Nós estamos trabalhando com o inconsciente. Proteja o seu inconsciente. Proteja os seus sentimentos. De tudo que se deve guardar é o teu coração, a Bíblia diz. Então guarde o teu coração de códigos do diabo, de pessoas que querem influenciar outra enquanto são derrotadas. Conheço mulheres derrotadas, infelizes, porque são idiotas e querem que as outras sejam com elas. Mulheres que maltratam seu marido. Eu já vi uma mulher que ela trata o marido que nem... Olhe bem, ela é evangélica. Ela trata o marido como se fosse um zero à esquerda. Código de maldição. E ela estava dando uma palestra numa grande igreja, eu estava lá. E ela, numa grande igreja, com mais de 200 jovens, só de jovens tem uns 200. Eu lá. E ela dizendo, olha, comigo lá em casa é assim. Aí as jovenzinhas, as bestinhas, tudo... Primeiro eu oro, depois, se der eu faço o café, se não eu vou para a igreja que ele faça. Porque primeiro é o meu Deus. Primeiro é o meu Deus. Aí o pessoal, glória, glória. Tem umas lá, glória, Deus está falando. Deus está falando? Essa irmã, ela pode ser palestrante, mas é uma imbecil. É um idiota. Uma idiota qualificada. Primeiro é a família. Depois, igreja. Igreja não é... A primeira obra de Deus é a família, é Adão e Eva. Depois é o resto, meu amigo. A igreja é uma organização, como qualquer outra. E quem está à frente, às vezes, não sabe nem o que está falando. E ela continuava. Ela estava ensinando as jovens. Olha só, isso foi uma palestra que eu fui numa grande igreja em Recife. Eu lá, só ouvindo. Né? E elas, olhe, vocês que são jovens, que ela fala assim, bote seu marido nas rédeas. Eu digo, eita bichinha danada. Eu fiquei pensando, será que isso é mentira? Quer ver que tem mulher que fala besteira demais, mas eu acredito que ela faz isso mesmo, né? Porque comigo é assim, quando Deus manda eu vou, e se meu marido não for eu vou sozinha. Ele que se vire com Jeová. E eu olhando, eu pensei assim, essa mulher, ela tá pregando a Bíblia ou ela tá pregando a cultura pessoal dela? Na minha opinião, ela estava pregando a idiotice da mente dela e o convívio paupérrimo que ela tem, que durante a pregação ela deixou se revelar que dorme pouco com o marido, que viaja, passa meses longe dele. Aí quando ele arrumar uma quenga, ela vai dizer que foi o Satanás, foi o diabo, foi não sei o que lá. Agora ela não faz o café do marido, a roupa dela ela não está nem aí. A roupa do marido, primeiro é a obra, eu quero saber da obra, não sei o que lá da obra. Ou que obra? Só se for aquela obra que faz no banheiro. Que a obra de Deus se faz com família. E a harmonia entre o marido e a mulher. Nenhum dos dois é perfeito, mas deve-se haver um cuidado do homem para com a mulher e da mulher para com o homem. Não é assim como fosse uma briga. Tem que ser assim. E se não for, eu não... Pra mim isso é babaquice. Aí eu peguei, me levantei e fui tomar um refrigerante. Eu digo, meu Deus do céu. E aí tinha a jovenzinha chorando lá. Jovenzinha assim de 16, 17 anos aprendendo. Aí essa jovenzinha, quando ela for casar, ela vai fazer isso com o marido dela. Se o marido dela for sangue no olho, como diz aqui no Nordeste, for um caba danado. Mas o quê? Vai, suma, desapareça da minha vida. Ela faz isso, aquela pregadora, porque o marido dela é um pobrezinho. Ela fala, Jeová, não sei o que ela... né? Mas se fosse um caba pulso firme, diz o que, rapaz? Fala direito. Então, isso já começava uma briga, uma intriga. Isso chama-se códigos de maldição, que muitas vezes existe dentro da igreja e as pessoas não percebem, né? Códigos de maldição, pessoas assassinas que não conseguem
matar uma pessoa com revólver, mas tenta matar com a sua língua. Pessoas maldizentes que não conseguem ser felizes e ficam amaldiçoando a vida dos outros. Que coisa, hein? Nós encontramos assim, ó, assim. São frases, tem frases que revelam maldição. Por exemplo, todo começo é bom. Aí eu digo, todo meio e todo fim também é bom. Eles estão profetizando, estão dizendo para você que o teu começo é bom, mas que espera a lapada. E você ainda fica, é mesmo, não. O começo é bom, o meio é melhor e o fim é o melhor ainda. Isso é código de maldições. Falsidade, ingratidão, valorizar mais uma coisa do que outra, displicência, ou seja, comportamentos instintivos malditos, né? Ou seja, pessoas que não valorizam o que ela tem, só valorizam o que os outros têm. Pessoas invejosas. Eu conheço um cara que tem um carrão, ele tem um carro desse o mais top, ou seja, o top, ar-condicionado, computador de bordo, tudo. Mas se o empregado dele comprar um Fusca, ele já fica de olho nesse empregado e acaba botando o empregado para fora. O cara comprou um Fusca, meu. O cara comprou um Fusca. Ele tendo um Hyundai 0 km na garagem. Isso é comportamento maldito. Isso é código de maldição. Na autolibertação, que é essa série de palestras que nós estamos ministrando, você pode colocar autolibertação, João de Assis, aparece. Autolibertação normal, aí dá uma pausa, dá um espaço, João de Assis, tudo junto. Você vai ver sobre o poder da imaginação, poder da fé, poder da declaração, poder do pensamento positivo. É uma série de estudos. Depois eu vou colocar tudo em um vídeo só. E você vai ver que existe uma mensagem de Deus para você. Deus tem que acontecer na sua vida. Não é que ele seja obrigado. Não é obrigado a Deus. Quem é que vai obrigar a Deus? Nós somos servos. Mas você tem que deixar Deus fluir na sua vida, Deus fluir dando vitória para você. Por que muita gente não tem vitória? São pessimistas, negativas, elas esperam o mal, elas ficam falando mal, ficam prevendo o mal. Olha, tem gente que eu não visito nem a pau. Tem pessoas que quando casa, aí vai para casa de um outro, aí o outro diz, que bênção, glória a Deus, que Jesus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Oh, que energia boa. Aí vai para casa de outro, chega na casa do outro, cuidado nisso, cuidado naquilo, ai, cuidado, eita, isso tá bom mesmo, tá? Que coisa mais besta. Isso é código de maldição. Você vai fazer uma viagem, aí você vai para casa do cara positivo, o cara diz, eita, Deus te abençoe, olha, se divirta muito, vai ser bom demais, meu amigo, se eu pudesse ir, eu ia também, ó. Mas rapaz, que viagem boa. Eu vou fazer de tudo para um ano que vem, eu vou também. Rapaz, vai para aquela praia, que coisa boa. Aí você vai para casa do cara negativo, que tem códigos de maldição. Cuidado, fulano ali morreu, ciclano morreu, beltrano morreu, houve um acidente ali, houve um acidente acolá. Cuidado. Isso é o demônio. Está codificado. A maldição está codificada dentro dele. Exato. Mães que ficam dizendo para o filho, mulher é bicho safado, homem é bicho safado para a filha. Ela está codificando uma maldição na vida do filho, da filha e da filha. Quando a filha crescer, ela vai olhar para o homem e vai dizer que é um bicho safado, sem vergonha. Aí ela pode ter várias reações. Ela pode gostar de homem safado mesmo, e ela pode também rejeitar e não querer mais. Códigos de maldições. Esses códigos são tão sérios que abrangem famílias inteiras. Famílias inteiras. Eu conheço uma família onde eles têm raiva de gente rica, porque são pobres.
E porque o avô dele dizia, todo rico é ladrão, ninguém nesse país enriquece sem roubar e tal. E isso ficou na mente deles. Então eles, quando você é considerado rico para eles olham assim para você e dizem, esse cara deve ter roubado muito. Isso é um ladrão safado. E por isso são pobres. Pobres de mavé, como diz aqui no Nordeste. Porque tem dentro deles o código da pobreza, o código da maldição. Vamos rever nossos instintos e rever esses códigos que muitas vezes, por exemplo, uma mulher não consegue um marido porque ela é chata, é abusada, ela é ignorante, ela transmite isso. O homem às vezes transmite ser abusado, ignorante, transmite isso aí. E tem códigos de maldições terríveis, como autocomiseração. Ah, eu sou um tadinho, eu sou um coitadinho, bichinho. Ai, que pena de eu tô com muita pena de eu. Isso é coisa do diabo. Então, esses códigos do inconsciente, eles são a razão de muitas pessoas serem destruídas. Demônios e pragas às vezes estão codificados, né, através desses comportamentos malditos, chamados códigos de maldição. E bênção também. Então, eu conheço pessoas que eles têm códigos de bênção. E por mais que Satanás tente prejudicar eles, mas o comportamento dele, instintivo, ele não para pensar não, instintivo, leva ele diretamente para a bênção. Diretamente para a bênção. E conheço outras pessoas que, por mais que eles busquem ao Senhor, mas dentro dele tem um instinto que leva eles direto para a derrota, para a maldição. E esses instintos que eu estou falando, a psicologia, códigos de maldição e códigos de bênção. Qual é o código que você tem dentro de você? Você já analisou? Vamos fazer mandar revisar esses programas mentais que nós temos, que você tem. Deite numa cama e fique pensando no seu comportamento. Aquele comportamento que alguém ou alguma pessoa apontou como causa do seu fracasso. E então vamos mudar. Só que não muda é uma pessoa tola. Uma pessoa que não tem senso. Mas nós que fomos criados com senso do Espírito Santo de Deus, podemos nos autoafirmar, autoanalisar e ver dentro de nós se existe alguma coisa que está nos prejudicando, que está causando algum dano, algum mal à nossa vida. E eu vou fazer uma oração por você agora, e o Espírito Santo de Deus vai te orientar e te mostrar qual é a porta que os espíritos estão usando para te destruir. Eu não quero saber se você é evangélico ou não. A bênção de Deus não é só para os evangélicos não. Ou você é crente ou você não é abençoado. Não existe isso. A religião evangélica é uma religião. Deus não é evangélico. Deus não é católico. Deus não é espírita. Ele é para aquelas pessoas que têm um coração bom. Agora, eu sou evangélico por quê? Eu acredito que os evangélicos estão mais corretos, estão certos em muitas situações. E que na igreja, que é um hospital do Senhor Jesus. Mas, você é católico? Não tem problema. Deus quer te abençoar. Sim. Mas às vezes um código vem e esse código atrapalha. Esse código que foi aprendido. Vamos dizer, uma mulher que ela não consegue ter homem nenhum porque ela fica em cima. Ela abafa o cara. Como é que isso surgiu na vida dela? Isso pode ter surgido na infância, quando a mãe dela abafava ela, não deixava nem um espaçozinho para ela respirar. Então ela aprendeu isso com a mãe, aprendeu isso com o pai. Então hoje, quando ela ama, ela abafa, sufoca.
E aí o cara, a tendência é querer liberdade. Mesmo que você esteja em liberdade, se você se sentir numa prisão, você quer liberdade. Se você estiver numa prisão e se sentir livre, você está tranquilo. Então, eu vou orar com muita força agora. Eu gostaria que você pegasse um copo com água, desse uma pausa no vídeo e pegasse um copo com água e fosse orar comigo uma oração muito forte. Amém? Vamos orar? Bora. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor veio libertar e salvar o que havia perdido. O Senhor veio nos libertar e nos salvar. Essa pessoa está me assistindo, Senhor, porque ela precisa. Ela identificou alguma coisa errada na vida dela. E ela precisa, meu Pai, desfazer todos esses códigos do diabo que passaram para ela se tornar instintos de depressão, de autocomiseração, instinto de precipitação, instintos e mais instintos, meu Pai. Meu Deus, Espírito Santo de Deus, como o Senhor rodeava a terra e ficava na terra, chocando a terra para a grande criação do Deus vivo, Espírito, vai no coração dessa pessoa e cria na vida dessa pessoa um coração novo, instintos novos, códigos novos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero ver a vida dela transformada. Eu não quero apenas, meu Pai, que ela seja uma religiosa, pertença a uma igreja, mas que ela pertença a um grupo de vencedores. Que ela consiga superar esses instintos do mal que tentam, de todas as formas, destruir elas, levar ela ou ele para a destruição. Essa força que ela sabe que tem, que ele sabe que tem, que os espíritos usam, que essa maldição que foi dada se codificou na vida dela. Alguém disse para ela que ela não ia isso, não ia aquilo, e aquilo ficou codificado na mente dela. E quando ela vai, aí alguma coisa responde na mente dela, ela não vai. Mas ela vai mudar, Senhor, em nome de Jesus. Ela vai mudar, ele vai mudar, ela vai mudar. Vai haver mudança em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Amém? Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. Se você quiser participar do livro da bênção, participe. Manda sua foto para nós. O link está aqui em cima. Deus te abençoe. Autolibertação. Próxima palestra vai ser super interessante.